amigos, tudo bem? Estamos começando mais um Multiforma Podcast. Mais uma oportunidade que a gente tem de chegar na tua casa, de entrar na tua casa, na tua vida, para através da palavra e do reino de Deus, abençoar você. Assim como a gente tem sido abençoado pra caramba aqui, né, Gel? Amém, verdade. Poxa, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, que a gente está há mais de um ano já nesse ministério que o Senhor nos incumbiu. E ó, vou confessar para vocês que o Thiago que começou é totalmente diferente do Thiago de hoje, para a glória de Deus, porque nós temos recebido muito, mas muito de Deus aqui, através de cada mesa que a gente tem tido, cada convidado, convidada, tem sido um tempo maravilhoso, né? Verdade. Estou aqui com meu irmão mais uma vez, meu irmão Adiel. Prazer ter você aqui mais uma vez, meu irmão. Sempre, né, Tiagão? Fala, povo de Deus, tudo na bênção. Eu costumo dizer pro Tiagão que muitas das vezes o meu culto ao Senhor é aqui no podcast, né, Tiagão? Glória a Deus. A gente recebe muito de Deus aqui dos convidados, histórias de vidas, né, que Deus faz que nos impacta, né? E Deus tem sido fiel e justo conosco, né, Tiagão? Amém. Que privilégio estar contigo mais uma vez, irmão. Prazer meu. Mesmo sem a gente merecer, Deus tem sido fiel. Verdade. Glória a Deus por isso. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, que você já sabe quem é, né? Obviamente, dá um alô lá para os nossos parceiros, ó. Café de Pote, esse projeto, esse ministério também lá dos nossos irmãos Rodrigo e Débora. Já tiveram aqui com a gente também. Foi bênção, Foi bênção, né? Podcast. Recebemos muito de Deus também. Café de Pote, joga lá no Instagram, adquire esse produto deles lá, que é maravilhoso. Agora tem café de pote até, ela falou até pra quem malha, né? Café de whey. Que isso? É, rapaz. Tem bombado tudo os cafés de pote. Ainda não é o meu caso, mas chegaremos lá. Amém. Vamos orar para isso. Mais de 6 sabores. Só no café, underline, underline, pote. E aprender. É, aprendi, gravei. Depois da vergonha que eu passei na frente deles, eu aprendi. Aqui, mas joga lá no Instagram, manda um direct pra eles. Eles fazem entrega em toda a cidade de Petrópolis. Você vai ser abençoado, tá bom? E não pode faltar, né? Se no céu tem café... É café de pote. Ai, que maravilha. Eles estiveram aqui e falaram que essa frase nasceu aqui e a gente emprestou pra eles. Tá liberado por a gente utilizar. liberou pra eles. E não menos importante, Doce Alegria, né? Esse parceiro que tem estado com a gente também desde o início, né? Tem nos abençoado aqui também, tem acreditado nesse ministério. Doce Alegria, beijo grande pra todos vocês, equipe aí, os proprietários, toda a família, os funcionários, vocês fazem parte desse projeto. E agora com o funcionário novo, Funcionário hein? novo, Gabriel, beijo grande, te Beijo, filhão, amamos. pai te ama. Amamos vocês, você, sua avó, Seno, todos vocês aí, toda a família, tá bom? E o nosso convidado... Convidado especial, né? Todos que vêm são especiais, né, Thiagão? Exatamente. O nome dele é forte, hein? É. Pelo nome, rapaz, tu pode saber que o homem veio aqui no óleo. A nossa pastora diz que crente tem que ser igual pastel de rodoviária, cheio de Tem que óleo. ser de óleo. Cheio de óleo. Chega assim já tá. O convidado com esse nome, a gente Tem que é ter isso no aí, óleo, rapaz. eu tô O homem já foi derramando, abrindo o praminho diante de nós aqui. Meu amigo, tu vai ver o que te espera nessa noite. Amém. Ou nesse dia, não sei. Pastor Rodrigo Silva, salva de palmas pra ele, né? Prazer ter o senhor aqui, meu pastor. É uma honra já, né, estar com vocês aqui, vendo aí, já sabendo aí do trabalho que tem feito aí com a graça de Deus. Eu me sinto já honrado de estar com vocês, podendo, né, receber do Senhor aqui junto com vocês e passar, compartilhar aquilo que Deus tem feito, né, na nossa vida pela sua misericórdia e graça. Amém. Prazer imensamente nosso. Prazer todo nosso. Toda pessoa que vem casada aqui, o Adiel tem um aviso para essa pessoa, ele vai falar agora pro senhor. Manda aquele alô pra esposa, pra não dormir na casinha do cachorro, pra esposa. O filho tem um conosco aqui, mas não sei se tem mais. Então manda aquele alô, paixão, tô com saudade, faz aquela média. Agora. Quero deixar aqui já então, né, um alô pra minha esposa. Fizemos agora 25 anos de casado. Bodas de prata. Bodas de Que prata. beleza. E vocês estão convidados para estar com a gente agora lá no domingo, na igreja, benção. comemorando. Obrigado. Deixa aqui um beijão para ela. Um forte abraço. Quero viver 100, 200 anos. Quantos anos o Senhor permitir. É o amor da minha vida. Glória a Deus. Pastora também, né? Pastor, Já deixamos aqui, cadê? Câmera. Já deixamos o convite para a esposa, como é o nome dela? Desculpa. Valesca, pastora Valesca. Já deixamos o convite para a senhora em breve estar aqui com a gente também, para compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito na vida da senhora também, tá? O bom é que esse episódio vai sair um dia antes do domingo. Aí, Então,
você vai ter a oportunidade de também estar lá domingo, né? Faz um convite aí pra galera, deixa o endereço da igreja do senhor lá. Então, todos aqueles que quiserem comparecer, agora no domingo, 19 horas, em Pedro do Rio, Estrada União Indústria, 20.830, ali do lado do depósito de gás. Estaremos comemorando 25 anos de casados, comemorando com a igreja, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque não é sobre nós, é sobre Ele que faz na nossa vida. Então, todos estão convidados a estar conosco. Depois que eu falei pro senhor fazer o convite, que eu pensei, imagine se era uma festa pra família só. Não, mas a gente coloca mais água, Deus multiplica e a gente serve. Glória a Deus, glória a Deus. Homem de fé, Thiago. Homem de fé. Esse Tô é o homem gostando de de fé. ver, hein? Tá bem. Pastorzão, a gente convida as pessoas aqui para ouvir um pouco daquilo que Deus tem falado no coração dela, na vida dela, feito, né? Através da vida dos nossos convidados. Mas antes de a gente caminhar para esse lado aí, a gente sempre começa com uma pergunta inicial, né? Como é que foi esse encontro do senhor com Jesus? Com certeza o senhor não nasceu pastor, né? Eu não sei se o senhor veio de uma família ou não cristã. Inverso, de fato. Mas conta um pouco da história aí do Rodrigo Silva pra gente. Vamos lá. Rodrigo Silva, antes, né, do cristão, e a chave de virada que Deus o... Então, Rodrigo Silva, eu aceitei Jesus, vou começar um pouquinho mais à frente e a gente volta. 19 de dezembro de 2007. Quando meu filho, nosso filho que está aqui conosco, fez um mês. Já casado há 7 anos. E aí Deus fez uma transformação na nossa vida. Minha esposa, durante 7 anos, não tomava remédio para engravidar, porque o nosso sonho era ter um filho ou uma filha, mas não engravidar. Os médicos falavam que seria impossível. A gente sabe, né, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém. Não quebrando a ciência, a inteligência, mas falando de um Deus que ultrapassa limites. Sim. E aí, quando ele fez um mês, eu aceitei Jesus. Mas voltando, antes de chegar nessa questão da gravidez, eu era muito da noite, gostava muito da noite. Minha mãe sempre foi evangélica. E eu gostava de ir à igreja. Uma vez ou outra. Ia lá, pegava a bênção e voltava para casa. E no outro dia ia beber, fumava. Aquela vida, né, como uma folha seca. Sem direção, né? Sem direção. E conheci a minha esposa no aniversário dela de 18 anos. E ali a gente se conheceu, a gente foi ficando. O senhor tinha quantos anos nessa época? Tinha 19 anos. Ela fazendo 18. Ela fazendo 18 e eu 19. Foi o presente dela, então? Ela foi meu presente. E você Acabou já fez 18 anos. E ali no aniversário dela de 18 anos, a gente ficou. E tinha muita bebida, aquela coisa toda. Mas eu sempre gostava da igreja e ela também gostava, mas ninguém tinha um vínculo assim. A família dela, desculpa, a família dela é evangélica também? Então, só o pai. E lá na minha casa, minha mãe e meu pai também voltou para Jesus antes de falecer. E dali a gente começou a nossa história. 2 anos de casado, morando no Cuiabá, a gente ficou quietinho em casa. Depois de 2 anos eu voltei às velhas práticas. Não cheguei a aceitar Jesus, mas nos 2 primeiros anos a gente em casa, curtindo o casamento. Aí depois já voltou com amizade, noite. E o casamento foi desgastando. Até o momento pensamos em separar. Mas tendo sempre a certeza que Deus tinha nos unido com um propósito. Amém. Com um propósito. E ali pedindo a Deus um filho, né, da nossa maneira, mas nada algo objetivo, concreto, algo de renúncia, não tinha renúncia. E eu lembro quando nós estávamos muito cansados de briga, aquelas coisas todas, ela cansada. Eu lembro quando nós íamos à igreja e o pastor fazia o apelo, ela falava assim, aceita. Tipo, eu não te aguento mais. Sempre fui trabalhador, sempre fui honesto, mas eu gostava dessa vida, à noite, noturna, era churrasco, aquela coisa toda. Então, isso trazia uma canseira, né? Eu creio que todo aquele que casa
quer viver algo novo, né? E ali a gente ficou por um tempo, né, durante 7 anos. E eu me lembro uma vez que a gente estava muito cansado, casamento quebrado e pedindo socorro. Eu me lembro que eu fui, um casal, vou até citar o nome dele aqui, o MC e a Raquel, ele trabalha até no Fora, lá do Cuiabá, levou a gente. Falou, levou a gente na igreja, no Pastor Roberto, comunidade evangélica de Itaipava, homem de Deus. E nós fomos cansados, quebrados, e ali Deus trouxe na nossa vida já o gosto de estar na igreja. E fazendo tratamento para engravidar, fazendo tratamento conta de um cisto, algo assim, e seguindo. Mas não tinha probabilidade de engravidar nos olhos humanos, né? E chegou um momento que eu falei, vamos adotar uma criança. E ela falou assim, não, eu tenho certeza que Deus ele vai me curar. E aí fomos seguindo, o tempo se passando, e naquelas mesmas práticas, em casa. Eu me lembro, quantas vezes eu cheguei, algumas vezes, eu chegando em casa no outro dia, trabalhava na empresa de ônibus aqui em Correias, e em vez de ir para casa, ficava na rua, bebendo, muita amizade, aquela coisa toda. E chegou um tempo, parecia que tudo ia acabar. Foi onde amigos nos levaram a Deus. E hoje, não fugindo do assunto, mas hoje o que eu tenho na minha vida, eu não meço nenhum esforço para poder levar as pessoas a Deus, porque fizeram isso comigo. Eu paro o que eu estou fazendo para poder resgatar, porque eu fui resgatado por alguém. Alguém acreditou na minha vida. Alguém acreditou na minha história. Mesmo quando o senhor não acreditava, né? Mesmo quando eu não acreditava. Mesmo quando eu não acreditava. Chegou um casal e falou, acredito em vocês. E ali levou a gente ao encontro com Deus. E ali foi algo... E eu tinha, assim, não vou falar que eu era viciado em bebida, não, mas eu gostava e às vezes saía de dentro da igreja e eu tinha vontade de comprar uma latinha para beber. Tinha vontade de comprar. E ela falou, vamos embora para casa, para com isso, vamos embora. Isso novo, 22 anos, hoje eu tô com 45. Tá novo ainda, né? Tá. E aí eu me lembro que começou uma campanha na igreja. Isso, comecei falando dos 20 anos, nós casamos, conheci ela 18 de setembro de 99, 18 de setembro de 1999. Eu tinha 19 anos, ela 18, eu estava indo para 20. Quando foi 3 meses após, 6 meses nós ficamos noivos. 3 meses ficamos noivos e 6 meses nos casamos. Casamos dia 7 de julho de 2000. Aí, como eu falei, os 2 anos ficamos quietinhos. Depois voltamos a ir para Vale de Pedro Rio, aquela coisa toda, aquela vida, e a gente junto. E quando teve esse problema que eu falei, no casamento, cansado, conhecemos Jesus. E aí nós fizemos um propósito. Eu me lembro que isso já se passaram 5 anos, 6 anos para 7 anos. E eu lembro que tinha uma campanha de 7 dias na igreja. Nós terminamos uma campanha, eu nunca fiz campanha na igreja, nós fizemos agora. Terminamos ontem uma campanha de 7 semanas. Eu me lembro que o pastor ele entregava um papel, um envelope, e ali a gente escrevia qual era o nosso sonho que a gente estava precisando. Eu me lembro que eu coloquei, Deus, me abençoa com um filho. Eu preciso que a minha esposa, eu creio, mesmo do jeito que eu tô, mesmo sem ter uma aliança como o Senhor tem, eu te peço em nome de Jesus, faz isso. E colocamos. E o pastor levando para o monte. Na sexta semana, ele colocou a mão na barriga dela e falou, o que vocês dois estão pedindo, Deus já concedeu. Aleluia. E essa criança está vindo para mudar a história de vocês. Glória a Deus. E não só mudar a história de vocês. Você vai pregar a palavra do Senhor. E naquele momento eu... acreditei na criança.
Mas eu não acreditei que eu ia pregar a palavra do Senhor. E naquele momento eu olhei para minha trajetória e falei, como é que pode? Eu vou pregar como? A palavra do Senhor não bate. Mas eu acredito na criança, mas pregar não. Eu não Já começou a acredito. apertar, né? Eu pregar começou a apertar. Já começou a apertar. Peraí. Aí já virou pro meu lado. Né? E aí passou. O senhor realmente não tinha noção de que a paternidade mudaria o curso da sua vida, né? Não tinha essa noção que era algo assim surreal. Não tinha essa noção. E foi passando o tempo, nós tomávamos conta de um sítio, tínhamos moto, e passou mais um mês, ela falou assim, quando você passa no braço, eu tô sentindo uma dor, uma coisa estranha. Mas antes de ela sentir essa coisa estranha, em um culto, ela falou assim, eu senti algo mudando dentro de mim. Eu falei, como assim, mano? Ela falou, eu senti algo mudando dentro de mim. Eu falei, mas como assim? Eu não senti algo ligando, algo mudando, algo transformando. E aí, tudo bem. Passou, depois do tempo, sentindo algumas dores, fomos ver, estava grávida. Olha só. Estava grávida. E aí, nós, né, como seres humanos, em vez da gente já logo tomar posse no primeiro momento e agradecer o que Deus fez, a gente sai para comemorar de outra forma, bebida. Aquilo tudo, eu me lembro quando ela foi ganhar a primeira tentativa, eu tinha saído, fiquei em casa de madrugada. Eu não tenho vergonha de falar porque isso me alegra em ver o quanto que Deus ele é fiel e quanto que ele muda qualquer ser humano. Ele muda qualquer ser humano. Não importa o que tenha acontecido, ele muda e transforma. E aí, não nasceu, depois no outro dia, voltamos, aí nosso filho nasceu. 19 de novembro de 2007. Sendo que, nesse período de 10 a 19 de novembro, de 10 a 19 de novembro de 2007, eu estava numa confraternização de um serviço. Só que Deus, por ele já ter feito essa obra linda, ele já estava mexendo dentro de mim de um jeito especial. Já estava mexendo que a bebida já não descia mais. O cigarro já não tinha mais prazer. Aquilo já começou a virar uma escuridão. E eu me lembro como se fosse hoje. Há 17 anos atrás, eu estava numa festa, numa confraternização, num condomínio lá no Vale do Cuiabá. Eu nunca mais vi esse rapaz. Eu vi ele no meio de todo mundo, com um copo na mão. Mas no mesmo tempo que eu olhava para ele, eu vi uma luz, eu vi algo diferente. Eu vi uma alegria. Eu falei, mas... Cheguei perto dele e falei, o que você está bebendo? Porque eu também estou bebendo. Mas eu não estou conseguindo sentir essa mesma alegria que você está sentindo. Eu estou de longe te observando. Foi a única vez que eu vi ele. Ele falou assim, não, eu sou crente. Eu sou crente. Eu não bebo, o que eu estou bebendo aqui é refrigerante. E ali naquele momento eu falei, pai, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero. E o último dia que eu bebi foi 10 de dezembro de 2007. 10 de dezembro. Meu filho nasceu dia 19 de novembro. 19 de dezembro eu aceitei Jesus. E o último dia que eu bebi foi 10 de dezembro. Eu falei, eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida. E ali eu já fui impactado numa festa onde tinha muita bebida, por uma pessoa que não estava bebendo, mas que tinha a presença de Deus. Aleluia. E aquele dia foi o último dia que eu bebi. Esse processo de começar a tomar nojo das coisas do mundo foi durante os 9 meses de gestação. Não. Mais pro final. Foi depois que ele nasceu. Depois que ele nasceu. É. Ele nasceu dia 19 de novembro. Uhum. E de 19 de... um mês depois... Foi um mês. Deus já estava mexendo dentro de mim.
Já estava mexendo, porque quando eu tomei a decisão foi numa festa de não querer mais. Porque eu me permiti naquele dia olhar e ver o que Deus estava fazendo. Porque muitas das vezes a gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou, voltar e sentar no chão e ver que foi Ele que nos deu as mãos. Voltar lá embaixo, naquele dia eu consegui olhar para trás, mas de um jeito diferente. Consegui olhar que a minha esposa não podia engravidar e com o testemunho daquele rapaz eu falei, é isso que eu quero. E aí já tinha decidido. Eu me lembro como se fosse hoje também. Meu sogro chamou para uma confraternização de final de ano e meus cunhados, concunhado, todo mundo bebendo. E quando nós chegamos, eu era o primeiro a falar assim, traz isso, traz aquilo. Eu era o primeiro, eu era aquele que motivava, em vez de pedir uma, pedia duas. Eu era aquele que motivava, você vai chegar meia-noite, vamos chegar 3. Eu era o que motivava. E eu me lembro que naquele dia, era nesse intervalo, não lembro a data certa, mas era nesse intervalo de 19 de novembro a 19 de dezembro. Eu falei assim, eu quero um refrigerante. E todo mundo olhou pra mim e falou, não, você tá brincando. Eu falei, não, eu não bebo mais. Eu não bebo mais. Isso não me pertence mais. O que Deus fez na minha vida, eu não quero. Não, dou 3 meses, tu tá de volta. Não, eu dou 1 mês, dou 5 dias. Eu dou o final de semana. Virou o bolão de final de ano, né? Virou o bolão, virou. Na verdade, Deus começou a arrancar as escamas dos seus Isso aí, olhos. isso aí. Você começou a enxergar o que Deus tinha na sua vida através do nascimento do seu filho. Foi isso Por aí. acaso o nome dele é Isaac, não? Nicolas. Não, isso é Abraão, ele sabe. Nicolas. E aí, não bebi. E eu tenho uma aliança com Deus. Que se for para mim voltar, Ele me leva antes. Porque esse caminho não me pertence mais. Amém. Deus, me leva mesmo. Se vê que eu vou voltar para da onde eu saí, o Senhor fica à vontade para me levar. Porque não me interessa viver sem Cristo. E aí, quando ele fez 1 mês, vou deixar vocês falar, tá? Não, fica à vontade. Quando ele fez 1 mês, 19 de dezembro de 2007, nós voltamos à igreja. Com o pastor Roberto, para apresentar ele a Deus. Não sei se você já percebeu que às vezes, não sei na igreja de vocês, às vezes eu esqueço, mas eu falo com os obreiros. Se eu esquecer, me lembra. Às vezes a gente não faz o apelo, né? Tá naquele momento e tal, acaba às vezes e passa, não é porque a gente tá fora do foco, mas que a gente esquece. Sim. E naquele dia, quando eu saí, eu falei, Senhor, hoje eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. O pastor não fez o apelo? Não. Aqui. Comigo também foi assim. Eu fui lá, pastor, eu não fiz o apelo, eu queria aceitar. Então vem cá, meu filho, agora. Só que eu saí tão determinado naquele dia que eu falei, se o pastor fizer o apelo, eu vou. Se ele não fizer, eu vou chegar e falar que quero. Mas se ele sair pela porta de trás, não sei o que eu vou fazer. Eu vou gritar, eu vou correr atrás dele. Mas não passa. E nós chegamos, ele apresentou o Nicolas, né, a Deus, orou. E aí minha esposa não tinha aceitado Jesus. E aí ele falou, vocês querem falar alguma coisa? Falei, quero. Falei, quero falar. Agradecer a Deus que Ele tem feito. E eu quero entregar minha vida a Ele. Aleluia. Eu renuncio tudo aquilo que eu fiz. Não me interessa mais viver do jeito que eu vivia. E quero Ele na minha vida. E quero me batizar. E eu coloco a minha vida à disposição dEle. Eu coloco a minha vida a partir de hoje à disposição do Senhor. Pode marcar o batismo. Quero fazer a obra, quero servir, quero resgatar pessoas, quero fazer algo, acreditar naqueles que ninguém acreditam. Eu estou aqui. E aí, naquele momento, a minha esposa, ela nem esperava que eu ia aceitar Jesus naquele momento. E ela olhou para mim e falei, eu quero Jesus.
quero Jesus na minha vida. E aí aceitei Jesus naquele momento. Glória a Deus. E aí foi uma transição que a gente está vivendo até hoje, né? Aham. E a cada dia algo novo, lutas novas, mas a graça do Senhor, vidas sendo restauradas é o que vai fortalecendo. Vocês querem que eu continue prosseguindo? Mas antes de eu continuar, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. E ouvindo a sua história, eu acho que ela exemplifica bem isso, sabe? Mais de 20 anos, né, de existência de Rodrigo Silva. Foi aí que o senhor pegou a sua vida e em um mês ele modificou tudo, né? Aos nossos olhos humanos parece que foi dentro daquele um mês. Isso aí, né? Mas tinha uma mãe orando, uma sogra orando, o pai, né? O pai dela, né? O pai dela orando, um sogro, enfim. Queria que o senhor, antes de continuar essa história aí, o senhor pudesse dar uma palavra de esperança para quem está numa situação parecida, sabe? Porque às vezes a gente acha que, quando eu digo a gente, às vezes pessoas têm uma vida onde está orando pelo esposo, pelo marido, pela esposa, pelo filho. E às vezes ele não está num vício, não está preso em nada, mas só não tomou essa decisão, sabe? E eu acredito que deve ter gente que está perdendo as esperanças também, porque acha que está demorando. Se pudesse dar uma palavra para essas vidas, aí, o que o senhor falaria nesse momento? Eu falo o que diz no Salmo 37:5. Né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E às vezes nós temos medo da entrega. Mas quando nós nos entregamos, o milagre acontece. Amém. Porque o que depende da gente, às vezes, é só um posicionamento. E aí, quando eu falo para essa pessoa que, às vezes, está precisando de uma cura, está precisando de uma restauração, está precisando de um milagre, e Deus está dizendo assim, vem cá, filho. E a minha vida foi transformada depois de deixar ele entrar. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho. Eu não sei aquele que vai ouvir, aquele que vai visualizar, aquele que vai assistir. Está passando. Mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A minha vida começou uma transformação através da entrega. E no todo o momento da minha vida, dos 7 anos de casado, não tinha entrega. Não tinha entrega. Mas no momento que a gente quebra nós e deixa ele, e eu falo para aquele que vai assistir, só entrega. Só entrega. E às vezes, muitas das vezes eu falava assim, como é que eu vou pregar a palavra do Senhor se eu bebo, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se não dá, isso não bate. Às vezes aquele que vai assistir pode falar assim, não vou me entregar ao Senhor porque eu tenho que libertar disso. Ele nos chama do jeito que a gente está. Ele nos chama do jeito que a gente, com aquilo que a gente faz, ele nos chama com algo, ele nos chama sem algo, ele só quer que a gente chegue. Então por isso que é uma batalha tão grande para a gente chegar, para a gente abrir o coração. Mas eu creio que através desse momento, não da minha vida, mas de vocês, desse momento que Deus está dando, você que está em casa, assistindo, mesmo precisando de algo, mesmo precisando resolver algo, precisando se desprender, Deus não quer que você desprenda de nada. Ele só quer que você venha do jeito que está. A gente só precisa ir do jeito que a gente está. E eu cheguei quebrado, sem perspectiva de vida, casamento destruído. Minha mãe não dormia enquanto eu não chegava em casa, enquanto a minha esposa falava, chegou. Mas hoje ela fala para mim, hoje eu tenho tudo. E eu falo para você que está em casa, você também vai deitar e vai dormir. Amém. Você que é mãe, que busca pelo seu filho, você também vai deitar e vai dormir, vai descansar. Porque onde há choro, há consolo. Aleluia. Talvez nós não conseguimos ver o consolo, mas só não desistiu porque Deus está fortalecendo, Deus está consolando. Quantos de nós, por estarmos na frente de igreja ou ter uma experiência de vida, não pensou em desistir? Eu desisti. Nós falamos aqui, né, na frente da câmera, desistir.
Mas quando nós não pensamos em tirar a própria vida, e Deus foi o consolo. Então, mãe, pai, filho, criança, adolescente, Deus está te vendo. E Ele fala para você assim, vem, se entrega para mim. Não importa o que aconteceu, o que está acontecendo, Ele nos chama, porque Ele é Pai. E Ele nos amou primeiro. Aleluia. E Ele fala para todos nós que Ele sempre vai nos amar. Que Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então essa é a palavra que eu deixo. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém. É interessante isso de falar de se posicionar, né? Porque a gente tem uma visão muito errada, às vezes, sobre o reino de Deus, né? A gente acha que a gente precisa se posicionar para Deus começar a produzir a bênção, né? Pelo contrário, né? A bênção já está preparada, né? Esse convite é para que a gente possa desfrutar da bênção de Deus, né? E a gente fica com medo, às vezes, né? De ir. Quantas vezes eu acho que não, eu vou resolver, eu vou parar de fumar primeiro para depois ir. O que vão falar de mim, né? Falar? Sabe que eu fumo, sabe que eu tomo uma cervejinha, eu vou falar, o que esse maluco tá fazendo? A minha esposa, eu aceitei primeiro Jesus. E ela tinha, não é que ela tinha essa questão, mas ela queria aceitar Jesus sem nenhuma questão, e ela fumava. Só que eu fumava quando eu bebia, então parece que o negócio já pegava... Ligado um no outro. Ela não, ela já tinha um vício do cigarro, de acordar pela manhã, a primeira coisa é ser o cigarro. Mas ela tinha se entregado a Jesus. Ela já tinha se entregado a Jesus, ela falou, mas eu não consigo parar. E eu me lembro que o pastor falou assim, você quer parar? Quero parar. Então, se você quer parar, eu creio que Deus vai fazer. E batizou ela fumando. E depois fez um trabalho de libertação. Um trabalho de libertação. E ela parou. Nunca mais fumou. A gente mora no meio, a mãe embaixo, cunhado em cima, cunhado de frente, todos fumam. Zerou. Acabou. Mas às vezes nós ficamos com medo de falar, de passar por um processo de libertação. O que vão pensar, o que vão falar. Tô com o demônio, é nada disso. É limpeza, é purificação, é a graça do Senhor. Amém. E ali o pastor acreditou. Pastor Mauro, um grande amigo, acreditou. E aí parou. E hoje chega muita gente na igreja assim. E muitos falam assim, não estou fugindo do assunto, mas está fumando, está bebendo, tu vai acreditar? Por que eu não vou acreditar se acreditaram na minha vida? Se eu tenho essa experiência. Que seria de você se não fosse, alguém tivesse acreditado em tivesse você. acreditado, né? Então, é isso que tem acontecido. Maravilhoso, porque a gente vai falar um pouco da Igreja do Senhor, que tem esse nome, né? Recomeçar, né? Não é à toa que tem esse nome, né? Isso aí, você vai entender o recomeçar. O recomeço é o caminho para uma nova vida em Cristo Jesus. Antes de falar um pouco dessa igreja aí, que tem abençoado a nossa cidade, continuar um pouco nessa história aí que o senhor aceitou Jesus lá, entregou sua vida, marcou o batismo. E aí? E a partir daí começou. Domingo ia pro Baile de Pedro Rio. Ia pro Baile de Pedro Mudou, Rio. né? Mudou. Frequentou outros lugares a partir de agora. Inclusive, onde era o Baile de Pedro Rio, hoje é uma igreja. Sim. E eu já preguei lá. Preguei lá nessa igreja. Tipo assim, quando eu subi junto com a minha esposa, ela falou, lembra quando a gente subia aqui? E olha hoje como que a gente está subindo. E não tem dúvida que Deus, ele faz aquilo que não tem essa. Ele faz, ele muda, ele transforma, ele restaura, ele cura. E aí ela se batizou. Aí eu me batizei na comunidade evangélica, em Itaipava, o pastor Roberto, foi lá no Rio Bonito, na casa dele. E na minha vida foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Eu me lembro que fiquei lá 2 meses e depois eu fui para Metodista, que era frente de casa. De Cuiabá. Do Madre Machado, que era interligada do Cuiabá. Sim. Né, que era
Realmente, a metodista é uma só igreja, né? Mas tem as congregações e a Madame Machado é a congregação do Vale do Cuiabá. E morando de frente, fomos para lá. E com 3 meses de convertido, eu estava ministrando libertação. Bom. Sem nunca ter entrado, ter visto, sem saber como é que era. Tudo a partir desse momento que o pastor teve esse momento com a minha esposa de libertação. Aquilo me atraiu. E eu me lembro que ele saía. Eu falava, posso ir contigo? Ele falou, então vamos embora. Ele falou, hoje vai ser libertação, a gente vai numa casa agora, assim, assim, assim. Eu me lembro que quando chegava na casa, ele falava assim, ora. Eu falei, pastor, tem 2 meses convertido, 3 meses. Alô, André, aí, ó. Pega aí, André. E aí ele acreditou muito em mim. Ele falou assim, ora. E ali naquele momento, orando, ele falou assim, o mesmo Deus que está na minha vida está na tua vida. Deus conhece teu coração, sabe de você, vambora. E ali as coisas começavam a acontecer, tudo para a glória dele, sempre será a glória dele. E aí, sempre com ele ia para um estudo, eu estava junto, mas eu grudei mesmo no pastor. E foi tudo seguindo assim. Aí eu comecei a ajudar na igreja e foi tudo muito rápido. Aí minha esposa, né, aceitou, a gente ficou junto ajudando na igreja. E aí fomos seguindo. E nisso a igreja viu um chamado na minha vida. Viu um chamado na minha vida. Que nem você tinha visto. Não. Não tinha visto o chamado de Deus na minha vida. E aí, sempre ajudando, estando junto com o pastor, célula, saindo. E eu me lembro um dia que ele falou assim, gente, olha, falou na igreja. Isso eu estou contando tudo para a glória dele, vocês sabem. Amém. Que às vezes parece que a pessoa quer se exaltar, mas não é nada disso, né? E ele falou assim, gente, vocês sabem que o Rodrigo, ele mora de frente à igreja. E eu moro mais para baixo. Então, aqui está tendo muito trabalho de libertação. Então, às vezes não consegui falar comigo, vocês vão ali e chamam ele. Falei, pastor, tá de brincadeira. Jogou logo essa bomba no teu colo. Tá de brincadeira. O legal é que deve ter falado primeiro com a igreja, né? Hoje, A pessoa ficou sabendo na hora ali. Meu Deus. Falei, tá de brincadeira, não faz isso não, pastor. Mas eu levei aquilo como uma brincadeira. Falei, nada a ver, isso aí não vai acontecer, não sei, acho que vai. E passou uma semana, tava em casa, foram lá bater na porta, que se eu podia ir numa casa orar. E o pastor não tava, eu tive que ir com a minha esposa. E meu filho tá aqui com 17 anos, sempre acompanhou a gente. E ali Deus foi operando e eu fui vendo como que ele é lindo, como que ele é poderoso. E pela sua misericórdia, ele quer nos usar para resgatar pessoas. O senhor teve medo de iniciar esse ministério, por exemplo? De libertação? Então, eu vou ser sincero, o que Deus ele fez na minha vida foi tão forte, de uma pessoa que gostava da noite, que estava com o casamento destruído, uma esposa que não podia engravidar. Eu peguei essa graça dele e apliquei dentro de mim, e onde não teve medo. Não teve medo porque para acontecer, ele me tirar do lamaçal, do pecado, e me colocar em uma terra firme, tem que ter poder. Tem que ter graça, tem que ser sobrenatural. Né? Sobrenatural. E para a gente viver algo no natural, temos que buscar primeiro o sobrenatural para que o natural seja movimentado. E aí eu não tive. E ontem mesmo na igreja, os meninos estão aqui, nós saímos de lá meia-noite. E foi trabalho pesado. O André comentou conosco. Sabe? E assim, claro, a gente tem que, né? Não é brincadeira. Mas você vê o poder de Deus tão grande que não. Sabe? Aí eu até brinco com os meninos da igreja e falo assim: eu durmo com a luz acesa. Eu durmo com a luz acesa. Minhas pessoas falam: eu não consigo te entender, porque tu tem que ter uma luz acesa em casa. E às vezes, quando eu deito primeiro no Fidel, depois eles apagam tudo. Eu falo: gente, o que vocês estão fazendo? Apagou todas as luzes. Eu levanto, vou lá e acendo no corredor.
Mas para isso não, sabe? Não é que eu tenho medo do escuro, mas tem que ter uma luz acesa. Mania. Mas aí você vê uma questão dessa espiritual, aí você fala, poxa, não é comigo, é ele que está fazendo. Porque o natural é a gente. E é uma área muito difícil, uma área pesada, né? Pesado. E o bacana é que o pastor descobriu-se em você o teu chamado sem você perceber. Sem perceber. Né? Você gostou de ver, a sua esposa se liberta e começou a interagir, e ele te trouxe para esse lado. E é um lado que geralmente a galera corre, né, Tiago? Corre. Porque dá canseira, retaliação, dá trabalho. Nós somos da igreja, que horas, André? 1h da manhã. Você tem que cuidar, tem que ir depois, tem que seguir. E aí? Que não é só a libertação na hora, né? A libertação é contínua, né? Tem que discipular, tem que... E aí ele acreditou na minha vida e fomos seguindo. Até que eu tive... A igreja viu o chamado na minha vida, né? Nem toda a igreja, né? Nem toda a igreja, né? Mas sempre uma igreja. Nem toda igreja, mas sempre uma igreja. E nem todos os membros, né? Eu vou contar que isso foi... E aí... Gerou vontade... Só que eu não tinha... Hoje eu sou formado em bacharel em teologia pela Metodista. Estudo para a glória de Deus. Estudei no Rio de Janeiro, no Bennett. Só que para você entrar para a faculdade, você tinha que ter 7 anos de igreja. 7 anos de igreja, da Metodista. E a igreja tinha que te indicar. O concílio tinha que te indicar para ir. Tudo aprovado. Só que eu não tinha o 2º grau. E como é que vai? Né? Como é que vai? E teve um dia no culto, eu senti vontade de voltar a estudar. Isso eu estava com 30, entrei para a faculdade com 34, então eu estava com uns 32 anos. Não tinha o 2º grau, tinha a 8ª série. Isso, quase 12 anos então de conversão. Isso aí. Isso aí que eu saí... terminei a faculdade de 90 tem 4... Se eu só me pegar aqui nas datas. Entrei com 34 anos, saí com 38. Então, 2018. 7 anos atrás, de verdade. Né? 2018. Saí em 2018. Esperei ainda 3 anos para 4 anos a consagração pastoral. E aí, nesse período que eu fui, deu vontade de estudar, de terminar os estudos. E nesse mesmo dia que eu sentia vontade, o pastor chegou e me perguntou. Falou, por que você não vai para a faculdade? Entra. Eu falei, pastor, eu não tenho 2º grau. Até senti hoje nesse culto de voltar. Ele falou, então, cara, volta. Volta a estudar. Termina. Faz um supletivo. Falei, pastor, vou fazer. Vamos lá, então, vou fazer. Só que nesse vão fazer, eu fiz a minha matrícula. Uma instituição de Itaipava. Peguei o livro, peguei tudo, né? E vamos estudar. Só que toda vez que eu pegava no livro, eu começava a tremer. Tremia mesmo. Aí você me pergunta, quantos anos você ficou tremendo? Fiquei de 4 a 5 anos tremendo. De 4 a 5 anos tremendo. Não conseguia passar das primeiras páginas. E 5 anos se passaram. E um dia eu estava em casa. Naquele dia eu estava até meio... Falei assim, hoje eu não vou no culto. Tava rebelde. Eu não vou no culto, quero ficar em casa. Eu não vou no culto, quero ficar em casa. Minha esposa, vai que, ó... O negócio vai estreitar, tu fica com essas bobeiras. Fica brincando, né, tu vê. Não posso descansar? Aí daqui a pouco eu tô escutando assim, ele tá em casa. Ele tá em casa, chama ele lá. Falei, gente, quem que é isso? Aí chegou um irmão da igreja e falou assim, Rodrigo, vamos ali embaixo comigo numa casa orar? Eu falei, rapaz, orar? Eu não tô nem querendo ir na igreja hoje, tu vai me chamar para orar. Não, cara, vamos lá comigo. Vamos lá comigo. A pessoa tá precisando, vamos lá, vamos lá. Eu falei, tá bom, vamos. Vamos lá. Aí descemos. No Machado e tal, fomos. Aí chegamos lá, uma jovem, acho que tinha uns 12 anos, acho que tinha uns 12. Minha esposa que lembra mesmo a idade. Ela foi comigo. Não, ela não foi comigo.
Ela foi comigo, não me lembro se ela foi aquele dia. Acho que ela não foi. Aí nós fomos, eu e outro rapaz. Chegamos lá, oramos, nada aconteceu. Tudo normal. E ficamos lá uns 20 minutos, tá, vambora. Aí na hora de sair, a gente foi se despedir. O rapaz botou a mão na pessoa que é assim, botou a mão na pessoa e falou tchau. Na hora que a gente falou tchau, ela deu um pulo. Falei, ué. Ele olhou e falou, deu um pulo? A jovem não estava andando, ela estava tipo paralisada, parecia o corpo todo estava inflamado. E aí é uma história que vocês querem continuar contando? Bora. Vontade. Estamos aqui pra isso. E aí, rapaz, ele falou assim, tem uma coisa estranha. Aí chegou perto do joelho dela assim, tocou e tirou a mão. Aí nós já começamos a orar. Aí o negócio já começou a ficar de um outro nível. Já entendeu de outra forma a situação. Já entendeu de outra forma. Resumindo, tinham feito um voodoo dela. Oxe. E tava cheio de agulha. E ali já começamos a orar, houve a manifestação. E ali a gente ficamos umas 3 horas lá orando. E nesse período eu tava na faculdade. Acho que eu tava. Não, esse período não, tava na faculdade não. Nesse período eu tava naquela de tremer e não conseguia estudar. E aí no momento que a gente tava orando, a pessoa naquele estado manifestado, com os olhos brancos e aquela guerra dentro de casa, a pessoa, né, a entidade que estava na pessoa, pegou e olhou para mim e falou assim, você? Eu falei assim, eu o quê? Tem nada contigo. Eu falei, eu o quê? Tava em casa, pô. Eu falei, eu o quê? Só porque eu não queria ir no culto? Eu falei assim, eu o quê? Eu falei, você mesmo. Ele falou, mas o que tem eu? Eu estou por trás de você, batendo palma quando você não consegue estudar, porque você não acredita no chamado aqui lá em cima. Olha só. Eu tava 3 a 4 anos, 5 anos, com livros. Acho que era 3 ou 4 anos, não me lembro. Sem conseguir estudar. E falou assim pra mim ainda. E tem mais, tô dentro da tua casa. A vontade era de correr, né? Falei, Senhor, mas eu sei que o que tá acontecendo aqui é permissão do Senhor para acontecer algo na minha vida. Porque do Satanás mesmo ele falava isso, né? Ele não ia revelar, não né? ia Com a revelar. cantina dele, falou, opa, deixa, o negócio tá dando certo. Foi aonde eu falei, é Deus que tá permitindo tu falar. É. Para despertar algo em mim, que tá travado, que tá aí. Eu falei, mas tu tá lá em casa, tô na tua casa, no quarto do teu filho. Eu falei, como assim? Você tá no quarto do meu filho? Tô lá, naquele boneco que ele ganhou. Eu falei, mas qual boneco que ele ganhou? O Max Steel. E ele ganhou, ele tem 1, 2, ele tem 4, se eu não me falha a memória, isso ele falando. Você vai dar mais um e a avó dele vai dar outro. Pra ele essa semana. É mentira ou verdade? Eu falei, é verdade. Então, eu tô lá. E aí a gente foi seguindo na oração, aquela coisa toda acontecendo. Vou fechar aqui, vou finalizar agora. Aí nós chegamos na parte da cozinha. Na parte da cozinha tinha uma parede que estava uns 5 centímetros fora tava do plumo, estava aberto. E eu fiz uma pergunta. Falei, o que tem aqui atrás? A pessoa falou, não, aqui tem um barranco. Eu falei, não, peraí, se tem um barranco aqui e a gente está vendo uma água escorrendo embaixo, a lógica é que vai cair. A lógica é essa, não precisa de muita coisa. Aí Satanás deu um pulo e falou, hoje eu ia derrubar essa parede em cima dessa família. Hoje eu ia derrubar essa parede em cima dessa família. O que vocês vieram fazer aqui? Eu vou matar vocês, eu vou acabar com vocês. E ali Deus operou. Resumindo, acabou. A menina jovem, adolescente, andou dentro de casa. Foi liberta para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E seguimos.
E o meu estudo, que estava amarrado? Depois desse acontecimento, eu tomei posição. O que estava amarrado em 3 a 4 anos, desamarrou em 2 meses. Em 2 meses eu terminei a 8º, 1º, 2º e 3º ano. Aí eu pude ir estudar. Só que nesse período eu já tinha estudado 1 ano na escola de missões. Porque antes de você ir para a faculdade, você tem que passar pelo POV, Programa de Orientação Vocacional. Nesse 1 ano, se você for aprovado, você faz o vestibular. E depois do vestibular, passando o vestibular, você vai para a faculdade. Só que quando eu fui fazer o vestibular, depois de ter estudado 1 ano, fui fazer o vestibular, quando eu entrei na sala para fazer o vestibular, o professor, o diretor da faculdade, falou assim, já quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Se tem alguém aqui que terminou o seu estudo supletivo, essa correria aí, que vai lá e faz lá e é aprovado, tá achando que vai conseguir passar aqui e ir para a faculdade, já tô dizendo que não vai. Aí você me pergunta, você fez a prova? A prova na minha frente. Depois que ele falou isso, eu levantei, sem ninguém perceber, deixei a prova e fui embora. E o POV foi na Central ou lá Na escola de missões. Lá em Teresópolis. Lá em Teresópolis. É. Passei lá 1 ano, aí depois de 1 ano, fiz o vestibular lá também para estudar. Uhum. Lá, já tinha passado 1 ano lá, falei, agora eu vou fazer o vestibular e quero ir para a faculdade. Aí eu recebo essa palavra. Aí peguei o carro, vim embora. Cheguei em casa, minha esposa, e aí fez? Falei, não. Como assim não? Não, porque assim que eu cheguei, a primeira frase foi essa, se você fez, você não vai conseguir. E eu voltei para casa sem fazer, sem ao menos tentar. E aonde eu tenho na minha vida hoje, às vezes nós olhamos, achamos que algumas coisas que acontecem é normal. Mas atrás do normal tem um espiritual. E eu fiquei 2 anos com esse trauma. Sem fazer o vestibular. Depois decidi de novo a minha esposa, não, vai fazer, vamos fazer, vai fazer. Eu fui fazer no Rio. Quando eu fui para o Rio fazer, uma esposa de um pastor falou assim, eu, que sou professora, já tenho faculdade, fui para a faculdade e não fiquei, quanto mais você, que nunca entrou numa faculdade, vai conseguir. Meu Deus. Malcom tá usando todo mundo contra tu, hein? Misericórdia. Aí por isso que hoje eu acredito mesmo, sabe? Aí depois de 2 anos eu fui fazer no Rio vestibular lá no Flamengo. Fiz e a professora falou, vai chegar o resultado para vocês no e-mail. Se chegar a matrícula é porque vocês passaram. Foi aprovado e pode fazer aí a inscrição para vir para a faculdade. E passou um tempo, chegou lá, você pode fazer a sua inscrição. Falei, então fui aprovado. Comecei a estudar. Lá no Rio, indo. E aí, depois de uns 2 meses, vem mais um enviado do cão. Por que eu tô falando do cão? Porque o cão sabe o que Deus tem na sua vida, tem na sua vida, tem na vida de cada um aqui. E ele vai fazer de tudo para frustrar a gente. Lá atrás tinha uma promessa que uma criança, através dessa criança, ele mudaria a minha história e me levaria a pregar. O cão já escutou. E às vezes nós deixamos de viver algo por conta de algo que a gente fica lembrando. Deixamos de ser libertos porque a gente acha que não vai acontecer. E realmente nós somos improváveis. Mas Deus chama os improváveis. Aquele que ninguém acredita. E no 3º mês da faculdade, veio uma pessoa e falou assim, todos que fizeram vestibular, passou. Eu falei, como assim? Todos passaram? Todos passaram? Faz uma ideia, vem no entendimento comigo. Quanto mais pessoas passarem, mais recursos para a faculdade. Eu falei, eu não acredito. E fiquei mais um mês, perguntei à professora de português, acho que é Renata o nome dela, gente finíssima, me ajudou muito. Eu falei, professora, isso? E ela falou assim, não. Mais que a metade ficou reprovado. Os que vieram, porque passou, tá aqui, ó, te mostro. Aí seguimos. Seguimos nos 4 anos, só que no 4º período,
no quarto período, aí vocês vão entender o nome da igreja. No quarto período, eu rompi o ligamento do joelho, jogando bola com meu filho no parque de exposição. Eu e ele brincando, fui girar assim, a parte de cima ficou, só virou uma parte, né? E aí rompeu, tive que sair na ambulância do SAMU e fiquei 6 meses, de 4 a 6 meses sem estudar. E a gente trabalhando com van, nós tínhamos 2 vans, minha esposa teve que, já tinha assumido uma, e ela teve que se desdobrar para fazer o serviço. E ela me dava banho, me ajudava, e ficou naquele período todo, e 4 meses sem estudar. Só que nesse período de 4 meses, quando eu comecei a voltar, uma van nossa pegou fogo. A gente pagava a prestação de quase 5 mil reais, uma pegou fogo, derreteu o painel e a outra bateu o motor. Derreteu tudo aqui no... Antes de entrar na Barão, naquele posto que tem ali, derreteu. Eu me lembro naquele dia, ela falou assim, amor, tá onde? Eu falei, tô chegando em Petrópolis, tô voltando correndo para ir para a igreja. Daqui a pouco eu tô aí, o outro rapaz vai deixar a van em casa, vai deixar a van lá em casa pra gente. E quando eu volto, a van tava pegando fogo. Isso tudo num período da faculdade. E depois, logo disso tudo, que essa pegou fogo, que eu tinha voltado a trabalhar, a outra bateu o motor. Aí fiquei sem estudar um tempo e sem pagar porque eu não tinha dinheiro. E eu me lembro que eu cheguei perto do diretor da faculdade e falei assim, tô devendo 6 meses. Eu quero continuar e eu preciso... Você pode parcelar que eu pago a matrícula, que em 6 meses você tem que renovar, né? Renovação. Ele falou assim, não. Olhou dentro dos meus olhos e falou assim, não. Quando você tiver condições, você faz. Isso aqui é uma coisa normal. Tu não precisa fazer agora. Por que tu vai fazer agora? Resolve a tua vida primeiro. Depois você volta, cara. E naquele dia eu subi no ônibus da Única, chateado. Falei, eu não quero mais saber disso. Eu não quero. Como é que pode um pastor, um diretor... Eu mostrei as fotos, mostrei tudo. Um motor foi 17 mil para fazer, mas o painel dessa van para consertar foi 10 mil e a gente pagando prestação sem emprego. E fazer isso. Aí eu sentei no ônibus da Única lá atrás e subi chateado, no meio da serra. Deus ministrou no meu coração. O que é mais fácil? Mais fácil é isso que você está fazendo, né? Desistir, né? Por conta de uma palavra. Desistir por algo que deu errado. Mas quem eu sou na tua vida? Você vai no mais fácil? Ou você vai se movimentar? E aí Deus ministrou na minha vida. Todo aquele que se movimenta, ele se movimenta a nosso favor. Movimentação, libertação, cura, transformação, portas abertas. Por que Deus iria fazer algo na minha vida se eu não tinha decidido movimentar? Por que Ele derrama? Traz mais recursos para vocês se vocês Vai usar, né? não vai usar. E subi ali naquela luta com Deus. Quando eu cheguei em Petrópolis, eu falei, pai, eu vou continuar. Vou continuar. Não sei como é que vai ser, mas eu vou continuar. E aí foi só não tem dinheiro. Aí já estava no período de renovar. Não tinha condições. Uma moça lá da faculdade, que trabalhava nas finanças da igreja, falou assim, Rodrigo, você não vai estudar? Eu falei, não. Eu não tenho condições. Ela falou assim, você tem condições de pagar só a matrícula? Eu falei, tenho. R$300. E eu falei, mas e o restante? O restante eu vou pagar das minhas economias. Das minhas economias. Tem nada a ver com a instituição. Eu vou pagar para você terminar, para você ir. Vou pagando no meu, na minha economia, do dinheiro que eu mando pro meu pai lá no Ceará, pra minha mãe. Eu tenho um dinheirinho aqui, eu moro aqui sozinho, você sabe, uma senhora, quero te ajudar. Pagou, eu continuei. E tinha dia que a gente descia só com o dinheiro da passagem. Não tinha dinheiro pro café, não tinha dinheiro pro almoço, mas Deus tinha nos dado amigo mais chegado que irmãos. Que dividiu o almoço, que dividiu o café, que arrumava dinheiro na hora para subir de volta. E ali se passaram os 4 anos. Cheguei no final. Eu lembro que na última
a última matéria, eu tinha ficado reprovado no primeiro período. E nesse período de 6 meses fiquei devendo algumas matérias. Sei que no final tinha mais umas 3 para fazer. Eu me lembro que em um dia, num sábado, eu fiz acho que 6 a 7 provas. E eu tinha decidido não descer naquele dia. Eu falei, eu não vou descer, eu não tenho condições de passar em 7 provas. Não vou, não vou, não vou. E uma amiga minha chamada Lindalva, é pastora hoje também, da Metodista, e ela falou assim, você vai descer, você vai descer e pronto. Por que eu tô dando essa pegada de muitas coisas que aconteceram para fazer parar? Porque aquilo que a gente olha, se a gente considerar as coisas passadas, os acontecimentos, a Bíblia diz isso, não considereis as coisas passadas, considereis, né, a que estão por vir, uma coisa nova. A gente não vive novo. E às vezes o que acontece na nossa vida é a gente se amarrar no que a gente perdeu, a gente se amarrar na tristeza, se amarrar num abandono, se amarrar em alguém que soltou as tuas mãos, e a gente deixa de olhar para frente. Como a Bíblia mesmo diz, deixando para trás as coisas que ficam, avançando para a questão à minha frente, que Paulo vem dizendo. E ela falou isso para mim, você vai descer e pronto, acabou. Eu disse, fiz as 7 provas, não fiquei em recuperação em nada e passei em todas. E passei em todas. Só que aí a gente passa, a gente fica doido para a formatura. Aí no ano seguinte, acho que em janeiro, em abril, terminei em dezembro, novembro, em abril a formatura. Veio a formatura lá no Catete, na igreja do Catete. Formatura, eles cantaram até a música Improvável, mas eu escolhi, não tinha condições nenhuma, não sabia nada, português ruim. Eu me lembro que a professora de português, ela ficava até de madrugada comigo, me ensinando, sabe, na internet, me ajudando. Falou, tu vai passar, tu vai fazer assim. Eu falei, eu não quero, tu vai fazer, eu vou te ensinar. E me ajudou. E terminamos. Eu falo terminamos porque a minha esposa, ela abriu mão dela estudar para eu poder estudar. Eu falo que eu não terminei a faculdade sozinho. Porque quando eu estava estudando, ela estava na van trabalhando. Estava indo para Teresópolis. Eu me lembro do dia que eu desci para estudar. Eu falei assim, amor, a van não está muito legal. Ela falou, tudo certo. Subiu Teresópolis com a van cheia, desceu, trabalhou em Teresópolis o dia todo e depois veio para casa. E eu descendo para estudar e ela indo trabalhar. Então hoje, e quando eu estou no altar, eu falo, fica perto de mim. Fica perto de mim. Ela falou, meu, para de ficar me chamando toda hora. Eu falo, não quero que você fique perto de mim, porque traz segurança. E por que eu estou falando isso tudo? Porque muitos não acreditam. Não acreditam. Mas Deus levanta pessoas que acreditam. E se vocês também estão dando essa oportunidade para a gente, é porque vocês acreditam. E esse momento aqui também levanta pessoas. Quando alguém recebe um convite, é porque foi lembrado. Quando alguém recebe um convite, é porque foi visto algo de Deus. E eu sei também que Deus tem algo especial na vida de vocês. Amém. Por vocês também abrir mão de vocês. Eu não tenho muito contato com vocês. Mas o que Deus tem na vida de vocês também é forte demais. Porque se vocês estão chamando pessoas, porque vocês acreditam. E aí terminei a faculdade. Só que nesse período de terminar a faculdade, terminei a faculdade. E na Metodista, em 6 meses, tem concílio. Né? Concílio, Isso ainda estava na Metodista do Madame. que era do Cuiabá. Cuiabá. Só que na Madame São todas interligadas, né? são todas interligadas. É o mesmo bispo, Eu tenho a o esposa mesmo do meu SD. primo, ela é pastora da Metodista, É. Nívia, não sei se conhece. Ah, sim. Sabe quem é? Sim. A esposa do Marcelo Gomes. Conheço muito pouco, mas sei quem é. Sei quem é. Acho que estava na Metodista Ipava. Não, eles estão em Niterói. Niterói, mas estão- e ela foi do Quitandinha. Isso. Castrioto. Castrioto. Ela no centro, foi pro Isso Castrioto aí, e foi é. para Niterói. Isso aí. Sei quem é. E aí terminei a formatura, muito bonito, tudo certo. Aí a gente já fica naquela empolgação, né? Agora eu vou ser pastor, né? E aquela coisa toda. Só que aí veio a documentação, fiz a minha documentação, meu pedido de consagração, tudo, e é enviado para o bispo.
Só que nesse período tem os concílios sendo contínuos. Eu me lembro que um dia eu estava na Metodista e nesse período da faculdade eu fui para Metodista do Cuiabá, fui para de Correios, porque eu fui fazendo estágio, né? E aí nós começamos um trabalho com jovem no Vale do Cuiabá. Na época nós tínhamos 2 vans. Eu buscava jovem lá na Madame Machado, na parte mais alta. A minha esposa ia para o Cuiabá de van, vinha para Teipava. E a gente começou um trabalho lindo que começou com 4 jovens. Nós terminamos com os 100 jovens na igreja, assim, uma coisa linda, que parou a escola, tudo para a glória dele. Porque nós começamos a passar o amor que nós tínhamos recebido. Nós começamos a passar o acolhimento do jeito que nos acolheram. Uhum. E ali foi uma coisa assim que parou o Vale do Cuiabá e a de escola mandando mensagem, falando: o que está acontecendo? Que os alunos estão chegando aqui agora, estão mudando, eles mudaram as suas atitudes. Eu falei: isso tudo é Deus. E depois desse processo todo, quando eu fui enviar minha carta, teve o concílio, a igreja estava cheia, o pastor fez o concílio e falou: todos aprovam, todos como. Ele não falou aprovam, um outro nome que eu não me lembro. Que o Rodrigo, ele envia a carta para o bispo, para ser um pastor metodista, todos de acordo e tal. Fique sentado. 2 pessoas levantou a mão e falou: eu não vejo chamado na vida dele. Eu não vejo chamado na vida dele. E cheio de jovem, o meu sangue subiu, eu comecei a passar mal, falei: pô, não acredito. Depois de passar de todo o trabalho que a gente está fazendo com essa juventude aqui, com isso tudo, a pessoa falar isso, mas deve ter seus motivos, né? Mas amém. Fiquei na minha. Eu me lembro que chegou um jovem perto de mim, ele me chamava de Digão. Digão, o negócio é o seguinte: tu não pode fazer nada, mas nós podemos dar uma prensa nesse cara. Eu falei: que isso, cara? A gente vai resolver do nosso jeito. Tem uns amigos meus aí. Poxa, não. A gente se converteu agora, cara. A gente é do mundo, a gente já fez tanta coisa. Então, se a gente der uma prensa aqui dentro da igreja dele, ele vai parar de falar isso e acabou. As 2 pessoas que levantaram eram da igreja. Era da igreja. Era da igreja. Se levantaram, era da igreja. Estavam na igreja, né? Estavam na igreja. Era da igreja. Aí aquilo gerou uma tristeza na minha esposa que ficou por bastante tempo aquela dor. Ficou bastante tempo aquela dor. Mas todas as dores, né, tem algo por trás, né? E aí o pastor, muito sábio, ele falou: então agora a gente vai fazer diferente. Nós pedimos que quem tivesse alguma coisa contra que se levantasse. Então agora eu vou fazer o contrário. Ainda brincou ele: poxa, tu tá melhor que eu, no meu teve 3. Tu tá melhor que eu, no meu teve 3. Aí Te acalentou, né? já deu aquela acalmada, né? Então, e os meninos, eu pego ele, Digão, quer que eu pego? Não, cara, para, vocês ficam sentados aí, cara, para com isso. Isso não pertence mais a gente. Não. Aí ele falou: então vou fazer o seguinte: aquele que não concorda fica sentado e os que concordam se levantam. Então, resumindo, 98% da igreja... Só 2 ficam sentados. Ele falou: então eu não posso fazer nada, a gente vai enviar e vai fazer o pedido dele para ser pastor. Amém. Só que nisso demorou, enviou. E assim, sempre tem uma questão, né? Ih, não vamos falar disso. E aí esperei mais 3 anos. Rapaz. 3 anos. Umas pessoas que terminaram depois de mim foram consagradas primeiro que eu. Quando eu achava que meu nome ia sair, agora vai, eu olhava, meu nome não tinha entrado. Falei: mas vão seguir. E mesmo assim, fazendo sempre a obra do Senhor, com muito amor, com muito zelo, com muito carinho. Porque eu sempre lembrava de onde ele me tirou. Sempre eu lembrava. Eu me lembro até hoje. Hoje, se você me perguntar, tem vontade disso? Claro que tem. Não sei se vocês não têm. Sei que eu tenho. Mas aí quando tu olha para trás e vê o que Deus fez... Olha, eu vejo meu filho com 17 anos, vejo a libertação que Deus está fazendo na igreja, vendo a cura, a transformação. Eu falo: pô, isso não me pertence, não é sobre mim, é sobre ele, eu não tenho essa escolha. Eu não posso fazer isso.
Porque tem pessoas que estão aqui que acreditam e continuam acreditando. Então eu não vou fazer isso. E aí nós não veio a consagração. Não veio. Uma história daqui, uma história dali. E eu me lembro que falaram que eu tinha umas questões para resolver. E aí eu já estava... E nisso eu estava em Fagundes. Em Fagundes. Fui para Fagundes porque o pastor de lá ia se aposentar e já me conhecia e falou assim: Rodrigo, eu tô para me aposentar, você já conhece a igreja. Tá para sair tua consagração. A igreja gosta de você, então por que você não... Eu falei, mas não depende de mim. Eu tô no Vale do Cuiabá, não depende de mim. Eu ajudo lá, ajudo o pastor, tô junto no... Não, mas vamos conversar com o SD. Se ele liberar, fechou. E se ele te... Aí conversamos. O SD falou, se o teu pastor lá te liberar, amém, fechou. E ele falou pra mim, foi bem claro, se for pra tu ficar lá, ir pra lá como ajudante, aqui tu já é ajudante, cara, que tu já tá comigo. Agora, se for pra lá com uma visão de você, depois que você aposentar, você seguir, assumir, eu te libero, que eu quero ver você crescer e pronto, é isso aí. Então, nesse acordo certinho, fomos. E não tinha saído a consagração ainda pastoral. Já tava na mesa pra sair, mas... Não sei, é só que eu já estava vendo desde lá de trás, do início. Ficha e bota pra baixo. Tem essa questão. Né? Bota E botando para baixo, você me puxando. Eu falei, tá bom, Satanás. E aí, uma história aqui, uma história dali. E o pastor, muito sábio também, se levantaram umas situações contra. Ele falou, então, é isso. Eu falei, não é nada disso. Ele falou, então nós vamos resolver. Ele é advogado, nós vamos resolver. Isso já lá em Fagundes. Vamos resolver então. Se a questão falando não é, nós vamos saber porque tua consagração não está saindo, se alguém que está amarrando. E ele foi para cima. Foi para cima. Provou que não tinha nada daquilo, que não era nada daquilo que estava falando, mostrou com áudio isso, aquilo, resolveu tudo. Então por que a consagração dele não saiu? Aí falaram que estava faltando documentação minha. Aí eu liguei para a moça, pastora, que resolvia a documentação. Eu falei, que documentação minha que está faltando? Eu apresentei tudo, que você, psicólogo, SPC Serasa, apresentei tudo assinado, carta, tudo, não está voltando. Você me deu o aval que está tudo certo, só que mais, eu tenho protocolo. Tudo que eu te entreguei para vocês, eu pedi para assinar, e eu tenho aqui assinado. Aí o bispo me liga. O pastor Elias falou, Rodrigo, o que tu arrumou? O que tu arrumou que o bispo tá brabo contigo? O bispo tá brabo contigo e vai te ligar. E falei, deixa ligar, ué. Deixa ligar, a gente não tá no processo, não tem que resolver, deixa ligar. E me ligou. E falou assim, você foi ligar? Eu falei, liguei sim, senhor, seu bispo. Porque tudo tem uma hierarquia, né? Você passa pro SD, o pastor vai, pede o outro pede o outro, até chegar no outro. Só que nessas etapas, sempre tem umas questões. E aí, ele me ligou. Eu falei, então, eu tô querendo tentar entender se você tem alguma coisa para me resolver. Só me fala o que é, tem que resolver, o que tá pegando. Seja claro. Seja claro. Ele falou assim, rapaz, vou marcar tua consagração. Vou marcar tua consagração que é sobre isso. Vou marcar. Vê o dia que é melhor para você, que eu vou fazer a tua consagração pastoral e vamos seguir. Aí fez. Resumindo, fui consagrado. Hoje ele não é mais pastor, bispo metodista. É um amigo meu, já esteve na igreja. E depois de alguns anos... É o Mano, né? Mano. Ele falou pra mim, sabe por que você não foi consagrado antes? Porque pediram pra tu não ser consagrado. Nossa. E aí, ó, se tu vê como que Satanás ele trabalha naquele que deixa. Foi por conta disso, mas depois eu vi quem você era. Depois eu vi quem você era, eu vi tua história, eu vi isso, eu vi o teu trabalho. Vamos ser consagrados, vai ser consagrado. E conta comigo. E a nossa história nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Aí, fez a consagração. Só que essa consagração eles pediram que eu... Inventaram essa para mim abrir uma igreja. Abrir uma igreja antes da consagração. Não, só vamos consagrar então se abrir uma igreja. Falei, o que eles querem comigo?
Mas aí o bispo muito sábio e tal, não abriu igreja e fez a consagração assim mesmo. E fomos trabalhando. Só que a gente sempre teve célula, a gente sempre teve envolvido com muita gente. A gente sempre fez trabalho social, a gente sempre teve junto. E eu vi que meu coração não estava mais. Meu coração não estava. Veio minha consagração, meu nome entrou no livro de pastores. Primeiro ele entra como missionário, um evangelista, que depois é como pastor ajudante, e assim vai. Aí já estava lá, meu nome lá. Já estava até recebendo ajuda de custo. Só que não era, meu coração não estava ardendo mais. Falei, depois que eu passei tudo isso, eu vejo que Deus, ele é muito mais que Burocracia, né? Burocracia. É muito mais que o nome no livro de uma instituição que realmente faz a diferença. É muito mais que isso. E eu falei com a minha esposa, falei assim, amor, meu coração não tá mais. Ela falou assim, teu coração estando ou não estando, tu vai ficar. Mulher sabe de Tu vai lá. ficar. Porque eu não passei tudo que eu passei. Pra tu chutar o balde agora. Agora, na hora que chegou, tu vai. Não. Deus não falou nada comigo. Eu falei, amém. Se não falou contigo, a gente segue, a gente vai ficar. Aí eu lembro que a gente ficou um mês fora. Só que antes disso tudo, meu filho chegou e falou assim, pai, eu vou mudar de igreja. Eu falei assim, como assim tu vai mudar de igreja? Ele falou, não, eu vou mudar de igreja, eu não vou pra outra igreja, não é nem pra tocar, não, porque eu quero algo ainda. Falei, gente, Deus já tinha colocado no meu coração, colocou no coração dele. Faltava a dona, né? Faltava a dona. E aí? A mais braba. Mais brava. E agora? Ficamos 30 dias de férias, visitando igreja e tal, batendo papo, orando, jejuando. Voltamos. Nessa volta, a igreja estava fazendo, se não me engano, 104 anos. Fagundes. E naquele dia, quando acabou o culto, ela falou assim, pode fazer o que Deus colocou no teu coração. Só que mesmo assim, eu quis incluir a instituição. Chamei a instituição para abrir uma igreja em Peru do Rio. Chamei a instituição. Relatei tudo. Isso, relatei tudo. E eles falaram, não, nós não temos condições. Eu falei, como assim, cara? Você não tem condições. Aí eu falei, realmente o negócio é pessoal comigo. Aí acabou de confirmar, eu falei, é pessoal comigo. Aí, me lembro quando eu falei, eu vou sair da instituição. Eu lembro que o SD falou assim, você não tem coragem. Eu falei, como assim? Você tá numa igreja de nome, você não tem... Eu falei, como eu não tenho coragem? Não é sobre mim, cara. Qual o nome que tá acima de todos os nomes? Se você não for comigo, eu vou romper e vou sair. Você não tem coragem, você pode... Escreve uma carta para mim, a próprio punho, então me manda. Eu falei, então já é isso? Fechou. E eu escrevi. Direcionado a ele, direcionado ao bispo. Entreguei. Rompemos. Que ano foi isso? A igreja tem 3 anos, a Recomeçar tem 3 anos. 22. 22. Abrimos 18... Pós-pandemia. Pós-pandemia. Vamos dizer assim. É. Abrimos 18 de abril de 2022. Abrimos. Mas eu só abri depois deles terem me liberado. Falei, vocês, olha só, eu tô com essa visão de Pedro Rio, chamei vocês. Não pode. Segue tua vida e tal. Falei, é isso? Fui pro outro. Não. Falei, acho que já não me cabe mais. Aí fomos. Abrimos a igreja. Não tínhamos CNPJ, abrimos. Só que a gente fazia culto no lar, saía com caixa de som na rua, fazia culto na praça, do lado ali da polícia, pegava a luz da polícia, ele emprestava luz pra gente, e fazia culto debaixo do viaduto. Nós ficamos assim. E começamos ali. E Deus foi fazendo uma obra tão linda, mas tão linda e rápida. Pessoas sendo curadas, as pessoas passavam na rua, ficavam manifestadas na rua. Na rua, em frente à DPO. De polícia ter que chamar gente, de gritar, gente. Era jovem, foi uma loucura, assim, da parte de Deus. E foi crescendo. Só que a gente falava sala de adoração, porque nós íamos nas casas. E aí, eu lembro que saiu, minha esposa, meu filho, nosso filho, e veio um rapaz com a gente, foi o Lucas.
que a gente ganhou ele para Jesus, ele voltou para Jesus com a gente. Eu não tirei mais ninguém. Mas ninguém. Falei, gente, vocês ficam. Não, eu falei, não, vocês ficam onde vocês estão. Eu vou. Eu vim, eu vou, e vocês seguem de vocês. Para frente é outra coisa. E nós começamos, nós 4. Nós não tínhamos violão, caixa, só tinha o espaço. R$ 1.500. E a vontade de fazer a obra. Vocês querem falar? Quer que eu continue? Não, pode. Não, fica à vontade. E a vontade de fazer a obra. Meu filho tinha uma bateria em casa? Não tinha. Pegou a bateria dele, tirou do quarto dele, levou para a igreja. Mas e aí o som? Essas coisas. Eu me lembro que eu tinha feito... Acho que teve uma enchente nessa época. 22 teve. Não teve? Teve. A Ambev me chamou para fazer um serviço de van. E eu fiz o serviço de van na Ambev, fiz um outro serviço. Então eu lembro que eu recebi, na época, 5 mil e poucos reais. Eu me lembro que minha esposa falou assim: ah, amor, agora a gente vai conseguir terminar esse outro banheiro que a gente tanto quer, né? Eu falei, poxa, amor, desculpa. Não vai ser agora. Por quê? Porque eu comprei essa caixa de som. Comprei essa caixa de som. Acho que na época, não lembro se eu dei 5 e financiamos mais 24 prestações de 250 ou de R$ 500, sem ter condições, mas tinha vontade. O rapaz vendeu pra gente 4 caixas de som, uma mesa de som, 2 caixas de som, 2 ativos, 2 passivas, uma mesa de som pequena e um violão. E nós fomos pra lá. Não tinha cadeira, alugamos cadeiras e fomos. Não tinha, só tinha um baterista e o menino do teclado não tinha. Ele levou o dele, depois vendeu pra gente, um controlador, e começamos. E quem ia tocar violão? Não tinha. Um rapaz que hoje acho que ele tá em Portugal, que era da Metodista Wesleyana, o Kiko. Ele falou, conhece ele? Conheço. Vou ajudar vocês. Ficou com a gente lá vários meses, né? Ajudando, mexendo no som, resolvia. A gente não tinha dele, não, relaxa. Ele era pastor Roberto também, né? Ficou um Ele era do tempo lá. pastor Roberto. Ficou um tempo também lá. Isso aí mesmo. Aí ajudou a gente, ficou um período com a gente, ajudando. E aí, falei, e aí? Não tinha CNPJ, a gente tava lá se ajeitando. Só que a igreja foi crescendo. E aí eu falei, gente, a gente precisa alugar um outro espaço. Porque não falei isso no culto, porque não tá cabendo. Tava uma coisa de louco. E aí nisso, no outro dia, o rapaz me mandou um zap e falou assim: pastor, aqui é o Cristiano. Ele é do Alto Pegado, gente finíssima. Tive no culto lá, você falou que tá querendo alugar um galpão? Falei, sim. A gente tem essa ideia. Então, tem um galpão aqui, me mandou as fotos onde a gente está hoje. Aí eu fiz contato com o proprietário. Ele falou assim, não, para a igreja não dá. Eu falei assim, como para a igreja não dá? Não, porque tem um depósito de gás do lado. E já veio outras igrejas que tentar alugar e não deu, então não vai dar, ué. Não tem condições. Tem que ser outra coisa. Só que antes, eu pulei uma parte, só que antes de ir para esse galpão, nós estávamos sentados, batendo um papo, que nem aqui, e aí, qual vai ser o nome da igreja? Todo mundo empolgado, qual vai ser o nome da igreja? O que a gente vai, qual vai ser o nome? Eu falei, eu não tenho nem ideia. Qual vai ser o nome da igreja? Eu não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Eu me lembro que tava minha esposa, tava a Bianca e o Jonas, lá de secretário, amigo nosso, ficaram na igreja com a gente um período também. E a minha esposa conversando, a gente conversando, e aí quando eu olhei pra minha história, falei, pô, minha história tá começando de novo. Aí o outro olhou pra história, poxa, a minha história também, né? Passamos por tanta coisa. A minha também. Ué, se cada um tá começando uma história, é um recomeço, né? Aí ficou recomeçar. Veio recomeçar através das histórias, né? Da nossa história, que a gente estava recomeçando uma nova história. E aí veio recomeçar. Aí voltando para a parte do galpão, o proprietário falou, não dá para alugar. Só posso alugar se o bombeiro liberar. E para o bombeiro liberar, tem que ter CNPJ, tem que ter tudo. Certinho. Você tem? Eu falei, não, a gente está no processo, a gente está se ajeitando. Aí eu tinha me afiliado a uma convenção, para não ficar fora da lei. Eu me afiliei a uma convenção e foi colocado lá a autorização da convenção
nesse espaço para a gente atuar de maneira dentro da lei, tudo certinho. Só que para lá não servia, tinha que ser o CNPJ novo da igreja, tudo certinho. Eu falei, se a gente conseguisse aluga, por que não? Ainda deu uma carência pra gente de 1 mês ainda, ajudou. Abrimos o CNPJ. Só que eu vou mexendo, eu vou entrando, e o contador abrindo o CNPJ, não, tá indo. Só que eu por trás, verificando as coisas. Eu me lembro que eu fiz contato com a prefeitura, entrei no site, mexi daqui, vi dali, tava lá. O CNPJ já tinha saído do CNPJ, beleza, fizemos um CNPJ que foi rápido, só que precisava do alvará agora, para poder dar seguimento. CNPJ, beleza, a gente não tinha dinheiro, Deus abençoou, a gente conseguiu. E o alvará? E ele falou, o alvará tá difícil, não vai sair, tá difícil, aquela coisa toda. Quando a gente foi ver, quando eu entrei, tava lá o alvará, não provisório, mas definitivo. Ah, Meu Deus. Aí eu liguei pro contador, falei, o CNPJ da recomeçar, o alvará. Ele falou, não, tá no processo. Eu falei, não, tá no processo não, já foi liberado. É só você pegar que eu já acabei de pesquisar. Aí ele, ué, mas tu viu aonde? Eu falei, não, eu vi, eu pesquisei, entrei e vi. Aí pegou. E aí o bombeiro? Falei, opa, a gente já tá com o caminho andado. Pro bombeiro ir, tinha que ter uma planta. Espaço, isso, extintor, tudo, cozinha, isso. Aí fez aquela planta toda, com tudo, com CNPJ, tudo, ficou quase 10 mil reais. Falei, gente, não tem esse dinheiro. A gente não tem esse dinheiro. E Deus fazendo uma obra tão linda. E, resumindo, o rapaz do bombeiro, o arquiteto me ligou e falou assim, Rodrigo, bombeiro aprovou, tá tudo certo. Agora eu só preciso que a gente coloque os extintores, saída de emergência, tudo, passar tudo, mandar foto e ele vai assinar, acabou. Aí você pode... Aí botamos e falou, não, agora tá de vocês. Aí ficamos, entrando. Aí estamos lá, 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos que a gente tá. já no galpão, né? Já no galpão. No galpão. Bacana de ouvir essa história é que às vezes você coloca no seu coração, né, o desejo de estar numa denominação, né, seguindo como quando começou a caminhar, e as dificuldades vai acontecendo e muitas das vezes a gente pensa que é alguém contra a gente. Aham. Mas se você olhar com outros olhos, você vê que é Deus já fechando algo Isso aí. para te dar algo diferente. Isso aí. Pô, até porque, pelos teus chamados, né, de libertação, não é muita pegada da metodista. Não, Né? não é. Então é algo que Não não, é. não se encaixa muito em você, metodista. Isso aí. Não é verdade? Isso aí. Então você foi falando, eu quietinho aqui ouvindo, Isso aí. e pensando e refletindo que Deus já vinha preparando até a parte pastoral, que alguém pediu para segurar. Sim. Foi sim. tudo um trabalho. Um trabalho. Depois eu fui entendendo tudo. Isso aí. É. Graças a Deus que você teve a visão e entendimento de entender a situação, porque muitas das vezes você pode até desanimar. Desanimar, para. Eu não vou ser servo do Senhor não, porque É, é isso tanta aí, dificuldade, isso aí. tudo para mim é mais difícil. Isso, fica com aquela né? coisa aí, deixa de viver. Não E estou- voltando à lembrança que eu ia falar que eu esqueci, quando eu terminei no dia da colação de grau, o diretor chegou e me entregou o canudo, ali que eu acabei de ver o maior mistério. Ele me entregou o canudo, olhou para mim nos meus olhos, falou, cara, você venceu. Conseguiu entender agora? Eu falei, entendi. Ah, Você entendeu que se eu tivesse facilitado, quando você estiver à frente de uma igreja, bater uma dificuldade, tu vai parar? Tu vai desistir? E esse momento, pra gente não está sendo fácil a recomeçar, porque eu abri para vocês, só o aluguel quase 7 mil reais. e agora o senhor tá abrindo para mais Para o gente. Brasil todo, o mundo todo. Sei que era só... Agora que nós conseguimos, então, com a petição da prefeitura, isenção de IPTU, aí caiu para 6.500. Não é fácil. Não é fácil. Aí quando eu lembro lá de trás, quando ele olhou para mim e falou assim, entendeu? Eu falei, isso é para trabalhar o meu caráter, trabalhar a presença de Deus na minha vida. Porque vontade de desistir vai bater toda hora. Para não desistir fácil. Para não desistir fácil. Qualquer quebra-molazinho, Isso, vou desistir. Vou desistir. Vontade é coisa que dá e passa, e tem que seguir. Aí que eu peguei essa questão dele, ele estava vendo
qual era o meu posicionamento, se realmente eu tava ali por um chamado ou por fazer um curso. Sim. Aí eu peguei esse entendimento, aí eu lembro disso. Eu vou voltar lá no início, quando eu te fiz a pergunta se o nome do teu filho era Isaac, né? Deus fez de você realmente um Abraão. Ele foi te provando, só não pediu o teu filho, né? Ainda bem, né? Mas foi só te provando, pra ver até onde ia a tua fé com ele. Isso aí. Saiu da tua terra, da tua parentela. E Deus tem te honrado. E continue te honrando, né, Tiagão? Em nome de Jesus. certeza. E ó, é isso que eu te digo, hein, Varão? Muita coisa eu vejo na tua vida, hein? Amém. Recebe aí, amém. essa aí que eu já peguei aqui. Amém, Jesus amado. Amém. Pastorzão, maravilhoso esse papo que a gente teve aqui, esse tempo. Explodiu o tempo rápido. Já foi o tempo? É, Meu Deus Já do céu. foi, ainda faltou ainda. É, porque não dá para resumir a história do senhor, da igreja em 1h30, mas pode ter certeza que não só nós, né, Diel? Mas todos aqueles que terão a oportunidade de assistir esse episódio receberam muito de Deus através da sua história, de aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? E vai continuar fazendo infinitamente mais. Nós Nome de temos Jesus. certeza. O senhor já tem sido um instrumento de Deus em Pedro do Rio, mas nós acreditamos que vai expandir mais isso aí em nome de Jesus. Amém, em né? nome de Jesus. Que possa nascer mais pastores Rodrigos lá, Amém. apóstolos lá para avançar para novos territórios, né? Essa é a expectativa do rei, né? Amém. E Jesus, a expectativa é que a gente possa avançar para E Tiagão, mais almas. já é o segundo pastor que vem aqui. Nós temos que honrar também a vida do pastor. Quando você começou, pastor Robertinho. Pastor Roberto. Robertinho. Homem De Deus, de né? Deus, Eu de lembro, Deus, eu era- de eu Deus, era de Deus, de adolescente, Deus, de eu ouvia Deus, falar de muito, Deus. o pessoal é muito lá na igreja de dele, Deus. recebeu a oração dele. É o De segundo Deus. pastor que passa aqui, que passou pelas mãos do pastor Roberto. O pastor Eu Roberto batizei teve lá. a sabedoria de Sim. fumava, batizou, né? Sim. No momento eu ia comentar, mas deixei você à vontade. E estou voltando nesse ponto agora. Foi. Honrar a vida do pastor Roberto, né, pela Ele trajetória dele, acreditou isso aí. E foi usado muito forte por Deus. E depois nós voltamos lá para fechar, nós voltamos lá, ele já com 16 anos. E falou: esse jovem aqui, pastor, é aquele que Deus usou o senhor para falar. Para pregar. Tremendo. Então, Maravilhoso. Pastorzão, queremos agradecer o senhor. eu que agradeço, nós que agradecemos aí a confiança. O senhor vai ter oportunidade de deixar uma palavra final aí pra galera aí, que ficou até o final para ser abençoado mais uma vez. Amém. Mas antes do senhor falar, novamente a gente queria agradecer o seu sim, ter aceito o convite aí, né? Não só por mim, né? A Diel também vai ter a oportunidade de falar, de agradecer, né, Diel? Com certeza. Foi um episódio, mais uma vez, maravilhoso. Saímos daqui cheio de Deus, Amém. muita esperança. Te confesso que foi um episódio, para mim, muito diferente. Né? Hoje, eu fiquei entendendo realmente a sua história. Geralmente a gente fala até mais, né, Tiagão? Hoje eu fiquei entendendo, refletindo a sua história. Uma história linda com o Senhor, né? Que Deus continue te abençoando. Amém. Todos Não nós. conhecia a sua pessoa, a sua vida e queria te agradecer pelo sim, como o Tiagão falou, né? Não, eu que Deus agradeço. coloca em nossos corações, a gente faz o convite. E a gente espera em Deus que esse convite seja aceito, né? Amém. Porque o nosso objetivo aqui é adorar o Senhor, né? Independente da denominação, né? Da raça, da cor. O importante é a crença. Saber que Deus é o nosso Criador, o nosso Pai. Então, obrigado por fazer parte do nosso multiforma, que é a nossa forma de adorar o Senhor. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém. Eu que agradeço aí essa honra aí de estar participando com vocês. Vocês são pessoas que transmitem a presença de Deus não só no Multiforma, mas na vida de vocês. Só no momento que nós já chegamos ali, eu me sinto honrado, né, de chegar e já sentir a presença de Deus, né? Que não é apenas, né, algo lá fora, é algo que vocês têm dentro. Amém. Então, assim, para mim foi muito gratificante estar com vocês. Amém. Espero a visita de vocês lá na igreja para estar pregando, ministrando lá pra gente. Vai ser uma honra. Honra Só nossa. quem pega aqui é o pastorzão. Eu queria foge. Entendeu? Depois, Não pode mais, não. depois o senhor troca telefone com ele, entendeu? O senhor continua Lá ministrando no Instagram, a vida no Instagram, dele. É. pô. Mas deixa uma palavra lá, aquela câmera lá em cima do Jean lá, ó. Deixa um recado pros nossos amigos. Deixar, como diz, se me falha a memória, Eclesiastes 13, deixando para trás as coisas que ficam, me lembro bem se é esse texto, o versículo.
deixando para trás as coisas que ficam, avançando para que estão à frente. Se a gente se amarrar lá atrás, a gente não vai conseguir viver o novo. Talvez seja uma tristeza, uma dor, uma decepção. Dá a mão aqui, Tiagão. Talvez você tenha alguém assim com você, e no momento que você mais precisa, a pessoa faz assim. Te deixa sozinho. Mas o Senhor Jesus, ele não faz assim, ele faz assim. Eu estou com você. Amém. E a Bíblia diz em Eclesiastes, faltou a memória, Eclesiastes 13, faltou a memória. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. 4:13. Eclesiastes 4:13, se não me falha a memória. Tudo eu posso Filipenses 4:13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo, ele estava preso, sabia que poderia sair. Paulo, se ele estava comendo pão com mortadela ou pão com presunto, não importa. Ele sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. Então, se você está passando um momento de crise, entenda que Deus está com você em todos os momentos, para a glória dele. Amém. Então, essa é a palavra que eu deixo. É isso, meus amigos. Obrigado a você que ficou até o final com a gente aí. Que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para o máximo de pessoas, para que eles possam ser abençoados, assim como a gente foi também, tá bom? Até o próximo episódio do nosso Multiforme Podcast. Valeu, povo de Deus. Valeu, Deus abençoe. Amém. Plugado Filmes, produtora de vídeo.